Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula, a aula de Química Geral Básica do período do ensino remoto emergencial. Como foi divulgado no vídeo anterior, essa disciplina está sendo ministrada pelos professores Francisco das Chagas do Nascimento, pelo professor Carlos Ramon, por mim, professor Abdel Nasser, pela professora Mirla Janaína, pela professora Caroline e pela professora Luciana Chaves. Esta disciplina, a primeira unidade, abordaremos sobre os princípios de química. Dentre os princípios de química, o primeiro tópico, falarei com vocês sobre a química e o método científico. O professor Nascimento, ele vai abordar depois com vocês sobre o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, elementos, átomos, compostos, isótopos, massa atômica, conceitos de mol, fórmulas moleculares e empírica. A química e o método científico. Essa aula tem como objetivo conceituar a história da ciência e a evolução do método científico. Aqui estamos deixando para vocês algumas das referências bibliográficas para que vocês possam fazer suas consultas, a básica e algumas referências complementares. Deixaremos depois na plataforma do SIGA essas referências para que vocês possam consultá-la através da internet ou mesmo buscando livros. Tá certo? A química e o método científico. Sid, o cientista, o cara que quer saber de tudo, sobre tudo que existe. Assim, ele se define. Gosto sempre de iniciar as aulas sobre o método científico falando dessa animação. Esse desenho passava nos canais fechados, mas em meados de 2013 aproximadamente, passava na TV aberta, na TV Cultura. É uma animação muito criativa, visando o público infantil na faixa etária mais tenra. O conteúdo e o enredo dos episódios são muito ricos e mostram de maneira simples as etapas do método científico. E olha só que interessante, pessoal. Recentemente, essa animação foi tema de uma dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em educação na Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, agora em 2019, com o título Sid, o cientista, um estudo sobre a recepção dos conhecimentos científicos da animação pelas crianças, da mestranda Michele Jaqueline, orientada pela professora Sheila Alves. Vou deixar para vocês uma cópia dessa dissertação no SIGA, para que vocês possam ler e ver um pouco sobre esse personagem. Também recomendo vocês assistirem nas plataformas aí da internet, no YouTube, por exemplo, tem muito sobre esse desenho. Sid, ele é um personagem que todos os dias ele acorda muito animado, né? E o enredo do desenho se dá através de uma investigação de fatos que é algo que ele observa no seu dia a dia. Por exemplo, um dos episódios, Sid, ele observa que a banana, ora que estava verde, depois ela fica amarela e passando alguns dias, a banana fica escura e mole. Então ele questiona aos pais sobre o porquê isso acontece. E os pais todos os dias os levam para a escola, né? E lá na escola ele, com esse microfonezinho, que também é um gravador, ele faz as suas investigações, né? E entrevista os seus amiguinhos, né? A Gabriela, o Geraldo, a May e a professora, que é chamada de Tia Suzy, a fim de colher alguns dados da investigação para poder
tirar as conclusões sobre aquele fato que ele está investigando. A professora Suzy se apresenta como uma mediadora na construção dos conhecimentos dos alunos, instigando esses personagens na busca do conhecimento. Então, de acordo com George Kinner, toda investigação é uma tentativa de resolver um problema decorrente de uma solução de um problema anterior. Se for bem sucedido, descobre-se um ou mais novos problemas a serem investigados por pesquisas. O problema resolvido é um elo entre a cadeia de problemas e suas soluções, através das quais a ciência, assim, ela avança. Mas o método e você, o que é o método? Até para simples atividades bem corriqueiras, usamos algum tipo de método como ação. Por exemplo, calçar um sapato e meia. Analisemos, por exemplo, o caso de que você gosta muito de usar um sapato, mas que esse sapato lhe causa calo nos pés, a famosa calosidade, quando você os usa sem meia. Então, que método você segue para essa simples tarefa? Imagine que você calce o sapato e depois se lembre das meias. Então, como proceder? Depois que você calçar o sapato, não será muito útil colocar as meias por cima do sapato, não é mesmo? Se você for caminhar desse jeito, o calo virá e não vai resolver o seu problema. Além do mais, fica bem esquisito você se calçar assim, não é mesmo? Qual o procedimento, então, você seguiria para resolver esse problema de caminhar com um sapato que você gosta sem lhe causar calo nos pés? Então, você deve calçar primeiro as meias e depois o sapato. Veja quantos métodos nós usamos diariamente para executar simples tarefa. Imagine agora que você vai dar um passeio de carro. Como colocar, por exemplo, um carro em movimento, impulsionando corretamente pelo seu próprio motor? Então, para isso, você deverá seguir algumas etapas. Primeiro, você vai verificar se a alavanca de marcha não está na posição ali de ponto morto, né? Se não estiver, você tem que colocar essa nessa posição. Depois, você vai ligar o carro com a chave ali no contato para poder dar a partida no motor, acionar aí o motor. Então você vai comprimir o pedal ali de embreagem, né, através da fricção, chamado debreamento, levar a alavanca de marcha para a primeira posição, a primeira marcha, não é isso? Soltar o freio de mão, comprimir suavemente o pedal do acelerador, ao mesmo tempo em que você está retirando o pé da embreagem para que o carro ele possa caminhar suavemente. Mesmo para carros hidráulicos, né, aqueles com câmbio automático, ele existe um método para que você possa seguir e colocar esse veículo aí em movimento. Henry Ford, em 1913, ele criou esse automóvel, o Ford T. E na criação desse automóvel, ele implementou uma linha de montagem e a produção em série, que revolucionou o setor naquela época. Criou um método eficiente e engenhoso sistema
de esteira de montagem, que até hoje as fábricas assim utilizam. Veja que seguimos vários tipos de métodos diariamente e muitos deles se tornam tão corriqueiros que fazemos ele às vezes de forma bem automática quando realizamos alguns deles instintivamente, né, sem perceber. Por exemplo, passear de carro, de moto, de barco, ler um livro, estudar, por exemplo, entrar no Siga, responder um questionário, enviar uma foto via WhatsApp, por exemplo, fazer o almoço, né? Então, tudo isso existe métodos que nós temos que seguir, algum método que nós temos que seguir. Alguns métodos são bem mais complexos e precisamos, por exemplo, de um roteiro para poder seguir. As etapas devem ser seguidas rigorosamente, senão corremos o risco, por exemplo, de causar algum fator indesejado, como é o caso, por exemplo, de um piloto que vai conduzir uma aeronave. São tantos botões, relógios que ele tem que observar, né? Que ele tem que verificar plano de voo, carta de aeroportos. Tudo isso ele deve ser visto, revisto e checado antes do voo. O piloto deve seguir um método, um procedimento à risca para poder ligar o avião, taxiar e então poder decolar. São tantos procedimentos a serem seguidos que esses procedimentos eles são escritos em um checklist que ele tem que observar antes de conduzir essa aeronave. Assim, também devem ser os cientistas. Antes de realizar uma pesquisa, eles devem seguir um método científico. E o que é o método científico? Na antiga Grécia, método significava caminho para se chegar a um fim. O filólogo Antenor Nascente define o método como um conjunto dos meios dispostos convenientemente para chegar a um fim de que se deseja. O que é o método então? De acordo com Galiano, método é um conjunto de etapas ordenadamente dispostas a serem vencidas na investigação da verdade, no estudo de uma ciência para alcançar um determinado fim. A evolução dos conhecimentos fez com que a humanidade saísse da idade da pedra lascada para a idade da pedra polida, e que este, por seu turno, chegasse à idade do cobre. O homem primitivo começou a usar ferramentas para auxiliá-los no trabalho diário, como alguns artefatos que eram lascados, por exemplo, para cortar os alimentos. Esse período paleolítico é chamado da idade da pedra lascada, uma vez que a pedra não recebia nenhum tratamento. Com a evolução do conhecimento, que era passado de geração a geração, o homem passou a usar alguns instrumentos que começou a ser produzido através do polimento da pedra. Esse período, então, ele é chamado de período neolítico, que vai de 8.000 a 5.000 anos antes de Cristo. Também é conhecido como o período da pedra polida, que é o segundo da pré-história,
e tem como principal característica o desenvolvimento da sociedade agropastorais. A idade dos metais é separada em 3 momentos: a idade do cobre, a idade do bronze e, por fim, a idade do ferro. A idade dos metais é a última fase da pré-história, que vai aí então de 5.000 a 4.000 anos antes de Cristo. Possivelmente, quando o homem passou, a dominar o fogo, que era usado, por exemplo, para afugentar predadores noturnos, para cozinhar alguns alimentos, clarear as noites escuras, bem como para que o homem pudesse ali se aquecer nas noites frias, Então, possivelmente, o homem ali utilizava algumas rochas próximas ali ao fogo para poder evitar que o vento apagasse. Toda vez quando o dia amanhecia, que ele ia limpar as cinzas para fazer novamente o fogo, algum desses minerais contidos nessas rochas poderiam ter derretido pelo calor excessivo. E o homem viu naquilo uma utilidade, essa substância, para poder usar no seu benefício. O homem, então, passou a produzir objetos como ferramentas que poderiam ajudá-lo na agricultura, instrumentos para cozinhar, armas para defesa e caça, entre outros. A ciência, o método e o domínio das técnicas de fundição e forjamento dos metais proporcionaram então grandes conquistas para a humanidade. A evolução da ciência, há muitos anos, o homem já dominava, já conhecia e dominava o processo de fermentação, por exemplo, para a produção de vinho, vinagre. Os corantes já eram conhecidos pelos antigos egípcios, fenícios, romanos. Os egípcios foram bem desenvolvidos nas áreas de matemática, geometria, medicina, e várias outras áreas, Os gregos também foram muito empenhados na busca do saber, como Platão, Aristóteles, Ptolomeu, Pitágoras. Até hoje nós utilizamos, por exemplo, o teorema de Pitágoras. Muitos povos, então, deram grandes contribuições no desenvolvimento da ciência, como os chineses, os indianos, os árabes, europeus, diversos povos antigos, esses árabes, os gregos, egípcios, os persas, os babilônios, os mesopotâmios, os chineses, todos esses povos, eles praticaram a alquimia. A alquimia, ela está muito associada ao conhecimento da medicina, da metalúrgica, astrologia, física, química. A alquimia teve como embasamento teórico as ideias metafísicas e os estudos espirituais ali proposto ali, por exemplo, por Platão, além da teoria dos 4 elementos: fogo, ar, água, terra, proposto ali por Aristóteles. Um dos principais objetivos dos alquimistas
era obter o elixir da longa vida, a fim de garantir a imortalidade e as causas das doenças pelo corpo. Outra importante busca foi a tentativa de criar a pedra filosofal, né? Essa pedra filosofal, ela tinha o poder de transformar metais comuns, por exemplo, em ouro. Os alquimistas contribuíram para o desenvolvimento de diversas técnicas. Até hoje, possui um papel muito importante, sendo considerado fundamental para o desenvolvimento e a evolução da ciência, sobretudo o da química. No entanto, em meados do século XVIII, as ideias que sustentavam a alquimia foram abandonadas, dando lugar à ciência química, no estudo da composição e reações da matéria, produzindo muitos trabalhos experimentais. Nessa época, então, o método científico ele surgiu como uma tentativa de organizar o pensamento para se chegar a um meio mais adequado de conhecer e tentar, controlar a natureza. A revolução científica registra-se na metade do século XVI e XVII com as contribuições de grandes pensadores, como por exemplo Nicolau Copérnico, sua teoria do heliocentrismo, que colocou o Sol no centro do sistema solar, contradizendo com a teoria do geocentrismo, que acreditava que a Terra era o centro do universo. Galilei, ele desenvolveu, nesse período em que ele viveu, os primeiros estudos sistemáticos do movimento uniforme acelerado e de movimentos de pêndulo, por exemplo. Descobriu a lei dos corpos e enunciou o princípio da inércia, o conceito de referencial inicial, ideias prepulsoras da mecânica newtoniana. Galileu melhorou significativamente o telescópio e descobriu as manchas, por exemplo, solares, as montanhas na Lua, as fases de Vênus, os 4 satélites de Júpiter, os anéis de Saturno, as estrelas da Via Láctea. Essas descobertas elas contribuíram decisivamente para a defesa do heliocentrismo. Contudo, a principal contribuição de Galileu foi justamente o método científico. Para a ciência, assentava-se numa metodologia aristotélica. Johannes Kepler, considerado uma figura da Revolução Científica do século XVII, todavia célebre por ter formulado as 3 leis fundamentais da mecânica celeste, denominada Lei de Kepler. As obras desse cientista forneceram as bases para a teoria da gravitação universal de Newton. Francis Bacon era um filósofo. Em suas investigações, ocupou-se especialmente na metodologia científica e do empirismo, sendo muitas vezes chamado de o fundador da ciência moderna. Sua principal obra é o Novum Organum,
René Descartes era um matemático, filósofo, tratou de justificar a própria validade do conhecimento científico. Reconheceu que em qualquer área do conhecimento, a certeza só é possível quando baseada em ideias que tenham a mesma característica das noções matemáticas, por exemplo. Ou seja, que sejam evidentes, claras e distintas. Newton contribuiu amplamente para o conhecimento da ciência moderna e com os seus trabalhos na área da matemática e da física. Deu grandes contribuições. Antoine Lavoisier foi um nobre químico francês, fundador aí da Revolução Química do século XVII, além de ter grande influência na história da química, na história, por exemplo, também da biologia. Ele é considerado na literatura popular como sendo o pai da química moderna. O conceito de ciência, de acordo com Eva Lakatos e Mariana Marconi, conforme citado aí por Trujillo, entendemos por ciência uma sistematização de conhecimentos, um conjunto de proposições logicamente correlacionados sobre o conhecimento de certos fenômenos que se deseja estudar. A ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigida ao sistemático conhecimento com objeto limitado capaz de ser submetido à verificação. De acordo com essa mesma autora, a classificação e a divisão da ciência, ela se dá em formais e factuais. As ciências formais, ela se divide nas lógica e a matemática. As factuais em naturais, ciências naturais e ciências sociais. Das ciências naturais, física, química, biologia, agronomia, geologia e assim vai. E das sociais, direito, economia, política, entre outros, vários outros. Então, a ciência moderna, ela nasceu no século 17 e 18, nos anos de 1600 e 1700 aproximadamente. O século 18 surgiu aí o Iluminismo, que é conhecido também como o século das luzes, uma corrente filosófica que propôs a luz das razão sobre as trevas dos dogmas religiosos. No século XIX, nos anos de 1800, a ciência passou então a ter mais importância fundamental, servindo como referência no desenvolvimento do conhecimento científico em todas as áreas. Podemos aí destacar os avanços na tecnologia e em todos os segmentos da ciência, como a informática, na saúde, na educação. Então, como podemos observar, em princípios gerais, todas essas ciências elas estão aí entrelaçadas e muito correlacionadas umas com as outras. Mas então, o que é o método científico? De acordo com Viana, método científico é um conjunto de regras básicas para desenvolver uma experiência a fim de produzir novos conhecimentos, bem como corrigir e integrar conhecimentos pré-existentes. Por exemplo, as observações, hipóteses, experimentos, leis, teorias e os modelos que assim os cientistas
fazem. Então, como proceder? Através do método científico. Imagine você que está passeando em um determinado quintal e de repente você vê essa linda goiaba. Então você passa lá e colhe essa goiaba. Mas quando você corta essa goiaba, parte a goiaba para poder comer, a surpresa que você tem, né? Você vai ver aí um tremendo de um bicho aí dentro da goiaba. Aí que vem a questão: como é que esse bicho foi parar aí dentro da goiaba? Então você imagina como foi, né, que esse bicho entrou aí na goiaba. Você passa então a observar a goiabeira e vê que próximo ali aos frutos, né, existe alguns insetos sobrevoando. Algumas moscas, por exemplo, ficam sobrevoando a goiaba. E não só mosca, mas já foram catalogados cerca de 13 espécies de inseto que põem ovos na goiabeira. Então, você formula uma hipótese. O bicho ali dentro da goiaba pode ter sido, né, colocado por essa mosca que está sentado, né, que sobrevoando e sentou na goiaba e colocou nela. Então você faz uma dedução para poder você comer a sua goiaba sem ter bicho dentro. Então você deduz que se colocar uns saquinhos, por exemplo, cobrir a goiaba, por exemplo, quando ela ainda está a amadurecer, né, isso vai proteger que as moscas coloquem ovos e que você, quando der uma mordida numa goiaba, não vai ter a indesejável surpresa de ter um bicho ali dentro. Então o que você faz? Um experimento. Então, para alguns frutos, você coloca esse saquinho protegendo e deixa, né, uma outra goiaba sem os saquinhos, para você ter a certeza que foram, por exemplo, as moscas que colocaram ali essas larvas na goiaba, não é isso? Então, como proceder? Através do método científico. Para isso, existem etapas que nos auxiliam de maneira didática a compreender o próprio método científico, como, por exemplo, a observação, que é a visualização de um fato, de um fenômeno. Problematização, que corresponde à execução de questionamentos sobre os fatos observados. Hipótese é a suposição de uma causa ou de uma lei destinada a explicar provisoriamente um fenômeno, até que os fatos a venham a contradizer ou a afirmar. Experimentação é a realização de experiências para provar ou negar a veracidade de suas hipóteses. Lei. Com os experimentos repetidos, realizados e comprovados, o cientista pode chegar a conclusões. Se os resultados levam a uma generalização, ou seja, elas se repetem, os cientistas então podem formular uma lei científica. Teoria é o conjunto de afirmações consideradas válidas pela comunidade científica para explicar a lei e o porquê do fenômeno descritos ali naquela lei. Então, o simples fato
de você querer comer uma goiaba sem bicho, você pode agir de acordo com um método científico, por exemplo, para poder fazer essa comprovação através da observação, as hipóteses, as deduções e os experimentos que você faz para poder testar as suas hipóteses. Então, o método científico segue essas etapas através da observação. A observação, né, alia os problemas. Depois desses problemas que são constatados, segue-se então a colheita desses dados através, né, da leitura, através de entrevista, através, né, das observações, e da colheita desses dados você faz as suas hipóteses, né, que com base nesses dados colhidos formula-se então as hipóteses provisórias para poder explicar este problema. Leva-se então a próximo passo, que seria a experimentação, a experiência, né, que era para comprovar a sua hipótese. Ela procede-se uma nova investigação que pode envolver a planificação e a realização de experiências, né, que é a experimentação. E através dessa experimentação, você vai fazer novas observações e aí tentar observar se essas hipóteses que foram feitas, elas estão corretas, né? Caso essas hipóteses não estejam corretas, então surgem novos problemas e você vai fazer novas colheitas de dados, formular novas hipóteses, fazer novas experiências, mais observações, e é assim que a ciência ela progride, e é assim que ela prossegue, e é assim que é o método científico. Aqui está um esquema das etapas do processo de pesquisa de acordo com essas autoras, Lakatos e Marconi. Então, os problemas, se esse problema tem explicação, então já tem uma explicação definida. Caso não tenha uma explicação, então segue-se todo esse método, e você pode observar, né, que se a prova dessas soluções não forem satisfatória, então volta-se tudo novamente, e é assim que a ciência ela prossegue. Bem, somente a partir do Renascimento é que adotou-se, né, sistematicamente o método científico. E o método ela é uma orientação geral constituída por um conjunto de etapas ordenadamente dispostas a serem vencidas na investigação da verdade, no estudo de uma ciência ou para alcançar um determinado fim. E ciência é o conhecimento racional, sistemático, exato, verificável da realidade. E o método científico segue essas etapas. Bem, pessoal, deixaremos para vocês essa videoaula juntamente com alguns artigos, alguns textos, e depois nós estaremos passando para vocês uma lista de exercício sobre este tópico para que vocês possam responder. Até mais!